Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre direito, e eu trouxe uma especialista aqui, a doutora Cícera Zanata. Ela é advogada especializada em penal, processo penal e compliance. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada, Marcelo. A honra é minha. Quero agradecer novamente o convite e dizer que é um momento especial para mim e principalmente para o campo do direito, de poder falar um pouquinho. Muita gente pensa no direito, tem medo do direito, mas para mim o direito ele é conhecimento, e quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor é as nossas situações de vida, de trabalho, do nosso cotidiano. Então, conhecimento ele liberta. É fundamental, ele né? Liberta. Minha amiga, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como foi que você chegou a ser essa profissional exemplar que você é hoje? Eu comecei atuando e as pessoas às vezes se espantam na área química. Então, primeiro eu fui química industrial. Atuei na área química, trabalhei em alguns laboratórios. E aí eu tive uma questão de família. Muita gente não gosta de advogado ou não entende muito como funciona o direito, como eu falei agora há pouco, que o direito ele liberta, o conhecimento ele é necessário nas relações tanto pessoais quanto de trabalho. E aconteceu conosco, de nós precisarmos de um advogado. E eu vi os meus pais naquela situação e foi bastante difícil não ter esclarecimentos ou ainda não poder lançar mão de ter uma defesa humana e eficaz. E aí eu saí do campo da química e ingressei no ramo do direito, especificamente nessas áreas, justamente porque nós precisamos delas um dia. E hoje você trabalha especificamente com o direito de família também, né? Também. Queria que você falasse um pouquinho, porque assim, o direito ele tem várias ramificações. Como é essa especialização do direito da família? Vamos começar aos poucos. Bom, o direito de família, como eu mencionei agora há pouco, ele está interligado nas relações pessoais. A gente, desde a faculdade, vê alguns campos de atuação e tem uns maiores. O criminal, o trabalhista, o de família, porque envolve muito as relações de pessoas. Todo mundo, quando cresce, constitui a sua família ou faz parte de uma família. E essas regras do direito é que banha quando acontece alguma necessidade dessa relação ser quebrada ou ser constituída. Então, vai desde um matrimônio a uma sucessão do direito de família, uma transferência de patrimônio. E se existe um divórcio, como é que você vai coordenar essa família que foi desfeita naquele momento? Ou ainda, como é que você vai refazer se você estiver numa constituição de uma segunda família? Porque aí você tem a questão dos filhos anteriores, você tem a questão do patrimônio ou a questão da herança. Tudo isso é regrado e norteado no Código Civil, no campo do direito de família. Legal. E assim, eu tenho essa percepção, e me corrija se eu estiver errado, a gente percebe que hoje os casais têm se separado muito mais do que antigamente. Antigamente tinha a preservação da mulher, levava o casamento até a última instância, não existia isso, né? A pergunta que eu te faço hoje é a seguinte: tem muita briga, né, judicial, onde nenhuma das partes conseguem se entender e os filhos muitas vezes ficam divididos. Como que a lei trabalha, principalmente nessa ser justo com as partes e não prejudicar principalmente as crianças? É uma pergunta muito contundente, bastante interessante. O que a gente sente, eu vou falar entre aspas, na carne quando está atuando nesse campo. E principalmente nessas horas, nas questões de direito de família, assim como em outras, é muito necessário que você tenha um profissional que vá olhar para o seu problema, para a sua situação, para o seu filho ou para a sua família, não só friamente, não só pelos honorários. Existe uma grande necessidade de você ter um profissional humanizado, aquele que vai realmente te ouvir. Eu fui mediadora há um tempo no Fórum de Várzea Paulista na área de direito de família, então a gente busca fazer algumas conciliações ou mediações antes de partir para um processo frio. Por quê? Porque a maioria das vezes, quando envolve uma família que está sendo desconstituída por N motivos,
realmente, independente da idade dos filhos, acaba reverberando, atingindo, pode ter 40 anos, os pais terem 60, porque cada vez mais a gente fala do divórcio do divórcio prateado, que é uma onda de pessoas com uma determinada idade que vem se divorciando mais, que sai desse campo que você mencionou, Cícera. Antes os casamentos eram mais, entre aspas, duráveis. As mulheres ficavam mais dentro de um casamento para se preservar. Olha, nem sempre um casamento durável quer dizer que a mulher estava sendo preservada, ou o homem preservado, ou os filhos preservados. Mas tinha um tabu muito grande. Era só para a sociedade, aquela visibilidade, né? Exatamente. Então, a questão de patrimônio, nem sempre as mulheres dominavam o patrimônio. É uma evolução da lei dentro do direito de família. A mulher poder ter patrimônio, a mulher poder trabalhar, a mulher poder votar, a mulher poder se divorciar. Antes, você falava do desquite. Desquite. Eu sou dessa época. Coisa horrorosa, Deus que me perdoe. Mas aí a lei evolui e fala, não, vamos para a separação judicial, onde o Estado falava, olha, Marcelo, se você fosse divorciar, você vai ter que ficar um período aí de 3, 4, 5 anos. Depois a gente vai ver se vai dar o seu divórcio ou não. Entendi. Com a evolução, isso... Aí depois você convertia a separação judicial, ainda tem a conversão da separação no divórcio. Então, quando você é separado, você não precisa casar novamente. Você pode, de novo, com aquela pessoa, só refazer o seu vínculo. Quando você faz o divórcio, você precisa ir ao cartório, correr os proclamas, tudo novamente. Existe isso. Cícera, exista quem se divorcie e case novamente? Eu tenho um caso de um cliente que ele se divorciou 2 vezes, da terceira vez eles estão vivendo em união estável e não derrubaram a ação de alimentos para poder não causar mais custos ali. Então, você casa novamente com a mesma pessoa se você tem um divórcio. Então, o matrimônio foi desfeito através de um divórcio. Se for uma separação, você ou converte no divórcio ou você restitui a situação sem precisar ir ao cartório, correr os proclamas, toda a documentação. Tem vários detalhes, mas esses são os principais. Então, as legislações elas foram avançando e elas são muitas no campo do direito de família e acaba reverberando nas questões trabalhistas e principalmente no campo criminal, e aí se dá os divórcios. Mas eu já fiz mediação para tentar fazer um acordo e não ir para um processo, em que os filhos tinham 40, 50, e a mãe liga paralelamente para um filho, aquele que é o pivô ali, o campo, né, da família. E aí, seu pai tá falando que vou ficar com a chácara, não vou, tal. Mas todos os filhos sentem, nenhum filho quer ver o pai divorciado, ou até fala, não, se a situação tá muito ruim, se tem agressão ou não, mas internamente mexe. Então, a gente sempre fala pro pai e pra mãe, olha, vocês nunca vão deixar de ser pai ou mãe. Isso é verdade. Né? Então, o filho precisa do norte e do sul. É interessante que vocês não briguem, que vocês não se matem, porque vocês vão continuar sendo espelho. Não é porque tem uma guarda, ou uma guarda compartilhada, ou visitas, ou alimentos, que muitos deles se extinguem com a maioridade e outros não, que vocês deixam de ser pai. O que tem aqui é um acordo judicial de como vai seguir a vida dos filhos de vocês, mas filho é filho, o poder familiar continua ali. E tem a resistência, sim. Você mencionou se tinha as resistências. Eu tive casos de quando chegar no momento da partilha, que é aí que tem a grande briga, né, da partilha dos bens. Dívida também é bens, então são bens e no momento de dividir isso também causa uma grande confusão, uma grande disputa e protelamentos dentro do judiciário. Tenta uma conciliação, tenta um acordo, não tem, o juiz chega e fala, olha, eu vou mandar a leilão isso aqui, eu vou vender e eu vou dar seus 50% para cada um, já que vocês não conseguem se compor. Não entra no consenso, né? Eu já tive caso assim, e era um imóvel de um valor X, e foi a leilão por um valor ínfimo, mas não tinha acordo. Eu tô morando... As partes eram inflexíveis, né, e acaba... mas você já tá casado e já tem apartamento e eu não consegui, e a casa não tá à venda. Tá, mas então vamos financiar. Não posso. Aí eu não vou concordar com este valor da venda que você colocou. Vamos para uma mediação. Senta lá, juiz, mediador. Não vai. Aí o juiz fala, não, chega. Porque não tem processo que dure eternamente. Não tem. Não existe processo. Ele demora anos, mas tem que ter um fim. E aí o juiz chega e diz, tá, é como guarda, tá, você não vai decidir a guarda do seu filho, não tem condições de cuidar dessa criança, vamos mandar para um abrigo. Eu já vi isso. Sério? E aí as pessoas ficam meio traumatizadas, porque se você não tem condições cognitivas, emocionais, e realmente o divórcio, ele causa um luto nas pessoas.
Os professores de direito de família, eles escrevem a respeito do luto do divórcio. 3 anos, 5 anos, você enfrenta um luto muito grande. E os filhos também. E a dor do luto, a psicologia fala, do divórcio, ela te causa um sofrimento físico, mental, para os filhos ad eterno. Eu converso com pessoas que os pais são divorciados, adultos, e porque o meu pai, quando estava com a minha mãe, vira e mexe, sai essa Resgata conversa. o passado ali, né? Então nós temos, concluindo, os filhos sentem sim, embora tem uns que digam, olha, eu prefiro ver a minha mãe liberta de uma violência, de uma humilhação, de uma agressão, ou o pai, é raro, muito raro, e aqui eu não tô sendo feminista, pelo amor de Deus. Não, tá falando fato. Isso são fatos. Acontece com homens? Acontece, mas é mais raro. Mas na grande maioria as mulheres sofrem muito. Sim. Com o julgamento da sociedade, com o financeiro, com o restabelecimento e outras determinações. Aí os filhos dizem, não, é melhor que se separem. Mas não é porque verbalizou isso que ele não sente aquela situação. E deixa eu pegar um gancho que você comentou há pouco. O termo desquite, ainda ele existe ou é só uma terminologia? Como é que funciona? Não, é uma terminologia que deixou de existir, uma situação jurídica entre os casais que deixou de existir há décadas, inclusive, e deixou de existir quando o direito de família ele vai evoluindo socialmente para acompanhar todas as questões. A sociedade vai evoluindo, vai mudando, existe necessidade da legislação se adequar. E aí nós tivemos as separações judiciais, mas o Estado brasileiro ainda interferia dentro da família. Entendi. Porque você entra no judiciário e diz, eu quero me separar. Aí o judiciário fala, olha, primeiro você vai ficar aí uns 2, 3, 5 anos e você vai me provar se realmente você não quer voltar com essa pessoa, se você realmente quer se separar, se essa família vai se desfazer. Então nós achávamos, e foi com base nisso, que o Estado estava interferindo demais e ele não pode interferir nas relações interpessoais, nas relações de família. Entendi. Óbvio, aqui de uma maneira muito simples. Há mais ou menos uma década surgiu a PEC do amor. O que é a PEC do amor? Ela disse o seguinte, olha, o Estado vai reduzir o seu poder de interferência. De novo, o Estado não pode começar ou continuar a interferir nas famílias. O que significa? Se transformou numa legislação que te permite o divórcio e casar, inclusive, no mesmo dia. Então, eu fiz uma ação de divórcio no cartório, não entrei com o processo, tem algumas ações que a gente pode fazer em cartório, que são os extrajudiciais. E aí, publicou, tá tudo certinho, eu posso já agendar o meu próximo casamento. Antes, não. Entendi. Você vivia... Tinha um tempo ali. Tinha muitas famílias na informalidade, porque o processo de separação não era convertido no divórcio, não existia o divórcio, era o desquite, e isso foi com o tempo evoluindo. Hoje, além de não existir, quando alguém fala desquite, você olha e você fala, nossa, deve ter uns 40, 50 anos, você tá falando desse negócio, não existe mais. É sobre isso. Mas a evolução foi para o divórcio, né? A separação judicial, que depois entrávamos com uma ação para converter no divórcio, veio a PEC do amor e diz, não, você pode entrar direto com o pedido de divórcio. Se divorciou, você pode casar novamente, independente de qualquer situação, porque daí isso fica registrado lá na tua certidão de casamento, né? Então, tem lá a certidão de casamento, está registrado o casamento, embaixo a verbo divórcio, depois outro casamento e aquela mesma certidão. É um documento que te segue a vida. Faleceu, morreu, tá tudo ali. Tá tudo registrado ali. Na mesma certidão. Legal. E aí os cartórios fazem um levantamento para ver, tem um processo de separação judicial, é um processo muito antigo. Então não pode correr os proclamas para ter um novo casamento. Tem o divórcio averbado, tá averbado ali na matrícula. Então pode correr os proclamas para o novo casamento. Entendi, perfeito. E minha amiga, vamos lá, eu anotei um detalhe aqui. Parece que está tendo mudanças no direito, né? E eles estão sendo votados ali no Senado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Para nós, sociedade e advogados, principalmente advogados que acompanham, porque tudo nasce... Quem que cria a lei? Os legisladores. Para a gente falar de legislação brasileira, a gente tem que olhar a nível federal. Então, a gente tem legislações municipais, estaduais, federais, mas federais. Quando se trata de direito de família, tributo, etc., tem que ser federal. Então, elas nascem ou no Senado ou na Câmara dos Deputados.
Então, são os nossos legisladores. Tá. No entanto, a gente tem algumas interferências do STF, que tentando julgar, ele acaba legislando. E aí a gente fala que um poder acaba invadindo a competência do outro. E no Brasil, nós temos um freio, era para existir o freio de contrapesos, né, entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, onde um vai freando e tem um limite, não podendo invadir a competência do outro. E para nós hoje está uma bagunça, porque nós estamos falando do direito de família, que envolve partilha de bens, um divórcio, mas também o direito de sucessão. Nós estamos num período muito ruim, que é o período eleitoral. Então, a todo momento, o pessoal que é candidato lá produz uma legislação nova. Sai do forno a todo momento. E vai travando o sistema todo, Vai né? travando. Veja, tem um debate na internet, até de uma colega advogada, em relação a uma senadora, também advogada. O que ela está fazendo? Ela está mudando o Código Civil em relação ao cônjuge, ascendente e descendente, quando se trata de herança. Então, no Código Civil, lá no artigo 1800 e bolinha, está dizendo que serão herdeiros ascendentes, descendentes e o cônjuge. Falecimento, pode acontecer. Isso está sendo retirado. Ah, mas aí como é que vai ficar se eu não tiver filhos e o meu companheiro ou a minha companheira falecer? Vai ter que entrar com uma ação. E aí tá um grande debate na internet. E querendo ou não, leva tempo, né? Leva, porque se já está escrito e você vai retirar, por que você vai fazer a população gastar com advogado? Tudo bem que é o nosso ganha-pão, mas Sim, não, por que entendi. você vai gastar... Ser justo, né? Exatamente. Por que você vai entrar com um processo? O judiciário é inchado em relação ao processo. Eu detesto processo, porque ele não anda, ele não tem resolvido a vida das pessoas. Tem complicado. Então, esse é um exemplo de uma legislação que está saindo do forno, voltou para o forno, porque muitos advogados na internet acompanham a fabricação das leis lá, passa pelas comissões, vai à votação. Como a gente está no dia a dia, você não acompanha Senado, né? Você não acompanha. Você acompanha? É Não. muito raro. Difícil. Mas toda a nossa vida está sendo decidida lá. Tributos, carga tributária, mudança, que vai ser horrível a partir de janeiro, na minha concepção. Também acho. Ontem teve uma votação polêmica do STF em relação à Lei Maria da Penha, que tinha o viés de que era concedida as medidas protetivas de urgência quando você está no campo familiar, ou doméstico, ou de vínculo afetivo. Mudou. Afastou essa condição e diz, não, toda mulher que esteja diante de uma violência, ela tem o direito de pedir uma medida protetiva. Óbvio, não vai ser tudo violência doméstica, mas as mulheres poderão pedir uma medida protetiva e todos os juízes deferirão ou concederão, ou em delegacia, porque tem também o trâmite que o delegado concede em delegacia. Isso tá fervendo. Eu tô com um vídeo lá no meu Instagram que tá quase com 30 mil visualizações e vários debates. Eu até suspendi os comentários, porque gera uma insegurança muito grande. Quando eu falei de todos os juízes, a violência doméstica e familiar, que envolve a questão de família, ela, em algumas comarcas, que tem vários juízes, várias varas, tem uma que tem que ser especializada em violência doméstica e familiar. Quando é vara única, como é o caso de Itupeva, o juiz acaba julgando tudo, todas as áreas. E aí, alguns juízes, e essa situação surgiu de uma questão entre uma mulher e um vizinho, e ela pediu uma medida protetiva, restritiva, o juiz falou, não, eu não sou da vara de família. Não se aplica, né, a questão da violência doméstica familiar. Entendi. E vínculo afetivo. E aí, com base no entendimento eles falam de Belém, eu esqueci o nome agora da legislação, mas é de Belém. Nós temos vários acordos internacionais e este é um. Eles entenderam que como o combate à violência da mulher dentro do âmbito, seja familiar ou não, é necessário a nível internacional, eles iam aplicar, então, dizendo a todos os juízes que poderiam conceder a medida protetiva de urgência. Entendi. Não quer dizer que todo deferimento é em relação à Lei Maria da Penha, mas são as mesmas medidas que saiu dessa lei para aplicar a todas as mulheres. E aí tá uma avalanche de comentários dizendo, eu não vou contratar mais mulheres, a academia tem que ser só para homem. Eu tenho o costume de dizer que todo extremo é beira. As pessoas hoje em dia polarizam as coisas, não conseguem entender o fato da questão, não né? Consegue. E aí começa com... Eu uso esse termo, é mimimi demais. Ambos os lados, quando são extremistas. Exato. Eu entendo que, assim, criou um temor muito grande, porque, Marcelo, eu como advogada, eu tenho cada vez mais reticência em relação ao processo e ao judiciário.
além de ser moroso, de não dar, você comentou no início da nossa conversa, o justo. A busca do justo, ele é muito maior do que só dar o direito. E não tem tempo para eles fazerem esse filtro. Do mesmo modo que as delegacias de defesa da mulher, nem todas funcionam à noite. Então, às vezes, você vai ser atendida por um escrivão que está num plantão. Ele passou por um treinamento. Então, mais do que ter uma legislação, eu não consigo comprar um vademécum novo, atualizado, que é aquele calhamaço que a gente tem. Sim. Porque as legislações, elas têm mudado, principalmente agora nesse período de política, toda semana. Toda semana você tem uma legislação nova e tem várias sendo modificadas, vários códigos sendo modificados. E na hora de aplicar, a grande dificuldade é você ter um judiciário que te receba, Eu entendi. que te ouça, e que aplique. Uma delegacia que te acolhe. Então, eu vou ter uma legislação que, na prática, se eu não tiver um funcionário público que vai atender aquela vítima, ou um juiz que vai ler, vai fazer uma bagunça, sim. E aí, nós, advogados, para tentar fazer uma defesa, vai ficar misturado. Então, muitas vezes, em audiência, num debate, a gente fala, olha, excelência, tem esse detalhe, essa lei é especial, quando a lei é especial, se aplica a lei geral. Então, para nós, é uma luta muito grande, principalmente porque a gente não tem o lado de lá preparado para aplicar. Entendi. Você chega na delegacia, porque você está sendo ameaçado ou ameaçada, vamos falar da mulher. Mas aí o funcionário público que está lá, ele não vai te dar uma medida de urgência sem ser fora do campo da Lei Maria da Penha, ou ele vai? Não, Cícera, todo mundo vai, porque todo mundo... Às vezes não, às vezes a pessoa não tem treinamento, às vezes não chegou. É medida protetiva. Ponto final, Como exato. é que está o sistema? O sistema já mudou? Tem medida protetiva que é Lei Maria da Penha e que não é Lei Maria da Penha? Não, o judiciário passa por essa transformação como? Do mesmo modo nos crimes de tráfico. Quando a gente fala de defesa prévia, nos crimes comuns a gente fala de resposta à acusação. Tem sistema que só tem lá o campo para anexar a defesa prévia, que a gente sabe que está ligado aos crimes de tráfico. Não tem um sistema para a gente colar a defesa chamada resposta à acusação. Então, Entendi. Essas confusões, você estando ingresso dentro do sistema judiciário, você vai passar numa blitz. Quem é que vai? Entendeu? Então, Aí que tem as tais brechas, né? Exatamente. E as confusões. Então, eu entendo o temor do cidadão, a legislação é necessária, a gente, enquanto advogado, também fica temeroso por conta dessas dificuldades de aplicação. Veja, stalker. Você sabe o que é stalkear alguém? Sim. Foi nessa questão que a vizinha começou, pelo que eu entendi, ingressar e pedir a medida protetiva. Por que dentro do crime de stalking você já não liberou na questão civil ou criminal a medida protetiva? Por que você atrelou a legislação Maria da Penha? Entendi. Então, só produzir leis ou só modificar leis sem ver realmente a aplicação dela na sociedade em si, colocar a barriga no balcão, tem sido bastante difícil. Tanto para a gente que defende ou acusa, quanto para o próprio cidadão que está em curso naquela situação. E qualquer um de nós pode ser em curso. E, doutora, vamos lá. Eu costumo dizer que o óbvio precisa ser dito e de uma forma bem resumida, tá? Eu acredito que tem gente que ainda não saiba o que é a Lei Maria da Penha, o que é medida protetiva e como que a mulher ela tem que procurar os direitos dentro disso. Porque agora, você falou há pouco, não é feminista, não é isso. Não, eu tô falando que assim, minha opinião, todo homem que... A gente vai falar sobre crime daqui a pouco. Todo homem que comete um crime contra a mulher, ele tem que ser preso. E eu digo mais, eu não posso falar aqui, mas eu acho que dependendo do caso, a vidinha dele devia brincar com o Papai do Céu. Mas é outro assunto. Não posso. Resumidamente, só para as pessoas entenderem, e às vezes tem alguma mulher que está assistindo agora, e essa informação pode salvar a vida dela. Pode ser? Bom, a Lei Maria da Penha, ela acabou de completar um pouco mais de 20 anos, que ela é do dia 6 de agosto, né? E a dona Maria da Penha, ela é uma senhora hoje que vive em cadeira de rodas, ativista, brigando, né, por direitos, e a todo momento essa é uma legislação brasileira que após nascer tem sofrido e constantemente modificações. E o marido da dona Maria da Penha recentemente foi preso novamente. Porque em umas medidas restritivas já é um senhorzinho. Ele não pôde, ele deu uma entrevista na Band, salvo engano, ou foi na Record, eu não me recordo agora.
E ele não poderia mencionar algumas questões dela ou do processo, ele mencionou e ele quebrou a medida restritiva e aí foi autuado. Então, quem é a Dona Maria da Penha? Ambos são professores universitários e ele tentou matar a mulher com choque, deu um tiro na coluna enquanto ela dormia, teve a tortura, teve toda uma questão. O processo judicial dela para ser julgado levou quase 20 anos. Teve que ter interferência de fora do nosso país, porque foi uma violação de direito humano, dizendo, Brasil, você tem que agir, você tem que criar uma legislação, tem que ter um processo eficaz quando se trata da violência em relação à mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz, e é fácil de você procurar o número da lei na internet, até se confunde um pouco com a lei de tráfico, é super parecida, 11.340 uma, 11.343 a outra, de 2006. Ela traz ali um rol de tipos de violência. Embora nós, do lado de cá, do jurídico, digamos que existem outras, tanto que nasceu recentemente a violência vicária. Nasceu não, nós brasileiros adotamos, porque já existia nos países vizinhos. Então, você, mulher, está dentro de uma situação de um relacionamento amoroso, de um casamento, de um vínculo. Isso pode ser de um irmão, pode ser de uma irmã, porque não é só de companhia. Relacionamento. Exatamente. Entendi. Então, é o vínculo doméstico, do âmbito doméstico, da casa, familiar e vínculo afetivo. Tá. Ou não, né? O que é hoje? Seria o masculino e o feminino, mas independente mas do tem do rótulo. feminino para o feminino também. Então, tem também? Dentro do âmbito doméstico, seu irmão, sua irmã, entendi. Sua mãe, sua avó. Tá. Entendeu? Familiar, família, doméstico, ali que trabalha para você. Você tem o motorista da sua casa que presta o serviço para sua esposa. Entendi. Âmbito doméstico. Perfeito, legal. Vínculo Essa afetivo. explicação foi bacana. Inclusive, tem uma mudança que a gente fala que essa lei não alcança homem, mas teve uma mudança que eu não gostei muito, que dentro do vínculo doméstico, o homem ali pode arguir essas questões da violência. O homem, no trabalho doméstico, ali no ambiente de trabalho. Mas isso é uma coisa que a gente pode deixar para falar um outro momento. Então, a gente já sabe da onde ela veio, como ela surgiu, por que ela surgiu e dos âmbitos, dos espaços em que ela é aplicada. Ontem isso mudou. Esse espaço, ele ficou elástico. Então, pode acontecer de eu estar treinando na academia e o rapaz está me stalkeando, porque já aconteceu e na minha época não tinha legislação. Hoje existe. Eu posso pedir uma medida restritiva de direitos. Então, eu estou com uma violência psicológica, eu estou com uma violência patrimonial. O que é patrimonial? Eu já atendi mulheres que trabalham, mas o cartão fica com o esposo. Uhum. Ela entrega, ela pede autorização para fazer a unha, ela foi no meu escritório, quem me pagou a consulta, mesmo da conta dela, foi ele que fez o Pix para mim. Isso é uma violência patrimonial. Nós temos a violência sexual, ou seja, dentro do matrimônio, e tem abusos, as questões ou do relacionamento e do namoro, existem os abusos, então psicológica, patrimonial, sexual. Nós temos também a moral e temos a violência vicária, que é uma que veio à tona. Eu até escrevi sobre ela antes do Brasil adotá-la como lei. Chile tinha, outros países tinham. O que é violência vicária? Uma psicóloga, ela traz o nome, inclusive, da autora da região dos vizinhos, dos países vizinhos. É quando você usa um terceiro como veículo para atingir a mulher. Exemplo, recentemente foi noticiado o pai que atirou em 2 filhas de 3 e 5 anos. Violência vicária. Onde eu uso os filhos para atingir a mãe. Entendi. Então, nasceu essa nova legislação e tá... E parece que ele tirou a vida também, não foi? Ou não? Então, eu não me recordo agora. Eu acho que sim. Não me recordo. Mas vamos supor que ele estivesse vivo, entendi. Violência vicária. Tá. E assim, o fato de você cometer um crime e você se matar não quer dizer que o processo criminal não vá correr. Ele corre. Você só não vai responder porque você está morto, mas ele... não sabia, não é que legal. Não, ele corre. Então... E alguém responde por ele ou não? Não, assim, o processo, para ser processo, tem que ter defesa e acusação. Tá. No momento de aplicar a pena, eu não tenho corpo, então eu deixo de aplicar a pena, né? Mas ele prossegue, entendi. Legal, segue. Não sabia. Não, segue. Nós temos foi na semana em que aquele advogado tinha matado, né, supostamente, porque ainda tem o processo, o filho de 3 anos. E aí nós tínhamos uma grande questão, que era a questão
daquela violência que eles utilizam, me fugiu o nome agora. Quando é vínculo afetivo, que aí você utiliza alienação parental. Tá. Mesmo tendo as medidas protetivas de restrição, ele falou, olha, eu tenho direito, brigou na justiça e ele conseguiu a visitação, mesmo o filho. E aí ele dizia para a mãe, se você não deixar ele vir, mesmo o filho chorando, não deixar ele vir, eu vou tirar a guarda de você, porque quem comete o crime de alienação parental perde a guarda. E ela com medo, dentro da violência patrimonial, porque ela dependia totalmente financeiramente dele, a casa era dele, a comida era abastecida por ele, tudo era por ele. Então, e aí a pessoa fala, mas por que não sai? Uma vítima de violência, ela tem um abalo psicológico muito grande. E tem coisas no nosso inconsciente que a gente não sabe. É uma prisão emocional também envolvida, né? Nós chamávamos de prisão sem muro. Entendi. Prisão sem muro. E você só percebe que você está doente, emocionalmente abalado e destruído quando passa o período do luto, que você se refaz, que você trata e que você consegue seguir a vida. Mas leva-se muito tempo, tem que ter muita ajuda e às vezes a vítima volta. Entendi. É aquela coisa da vítima voltar para o cativeiro, às vezes a vítima volta. E aí é que vem os julgamentos. Em delegacias, a Lei Maria da Penha, antes de mudar, de chegarmos na medida restritiva, porque a medida restritiva foi uma concessão de alteração dessa lei lá na frente dos anos dela. Mas antes as mulheres eram desencorajadas nos fóruns por promotores. Eu, como estagiária na época, eu sentava na mesa e eu via, a senhora tem certeza que a senhora quer que ele vá preso? Quem que vai pagar o aluguel? A senhora trabalha? Quem que vai cuidar? Olha, cesta básica, vai dar cesta básica. Então, hoje também é proibida essa questão de dar a cesta básica. Não é leilão, né? De fazer uma transação penal, ainda que a vítima desista de levar adiante, o dono da ação é o Ministério Público, você vai desistir, você pode não se sentir ameaçado, mas o processo vai correr, mesmo que a senhora esteja com ele, Entendi. O processo vai correr, vai ter ali, se for o caso, uma condenação e a vida segue. Mas antes não, antes nem isso existia. Às vezes o juiz chamava a vítima em audiência para a retratação, vai realmente querer levar adiante? Isso também não pode mais, né? Se a vítima não quiser, ela vai dizer por escrito, vai se manifestar dentro do processo, mas chamar para dizer, e aí, a senhora vai levar o processo adiante ou não? Para não revitimizar. Então, assim, Marcelo, foram muitas mudanças, mas a grande foi que nasceu a Lei Maria da Penha. Ao longo do tempo, ela não foi respeitada, mas foi encorajada. A quantidade de foi tomando mortes, força aos poucos, forças, né? E essas forças vêm da quantidade de mulheres que têm sido mortas. Estupradas, violentadas, assediadas. Hoje, no meu vídeo, falavam, quanto mais leis, mais mulheres morrerão. Então, é o que eu te falei no início da conversa. Poderia se aplicar o que a gente tem, mas parece que não sei o que está acontecendo com a humanidade. Por mais que eu tenha receio do judiciário que não funciona como seria para funcionar, é necessário. No direito criminal se fala em dúbio pro réu, na dúvida, solta o réu, porque vai que você prende o inocente. Então, melhor um criminoso solto do que um inocente preso. Então, a gente precisa das legislações, porque a quantidade de mulheres, se você sentar numa mesa com 3, 4 mulheres e ela pensar direitinho, ela já foi assediada no trabalho. É o chefe que insiste, é a mão na perna, é a mão no ombro, é aquele comentário na roda dos homens para nós, mulheres que estamos aqui escutar. Isso é uma violência. Você está no seu ambiente de trabalho, você está vendo as pessoas fazerem comentários de outras mulheres, aquilo vai te constrangendo. A gente tem a questão do assédio, a gente tem a questão da violência psicológica, a gente tem um monte de situações que, enquanto mulheres, para nós é muito constrangedor. Sim, sem dúvida. Então, é necessário. Dói, mas é necessário. Então, nós temos a lei que evoluiu, da onde ela veio, essas medidas e a medida restritiva de direitos. Quando ela é imposta, o que é uma medida restritiva de direito? Ela é uma condenação? Não, ela não é uma condenação. Mas eu estou dizendo, olha, o seu direito de ir e vir, Marcelo, está restrito por enquanto e por um tempo determinado. Você não vai se aproximar de Maria, nem do filho João, não vai ser por SMS, não vai ser por ligação. Ai, Cícera, mas e se eu mandar um SMS para ela? Você quebrou a restrição, então cabe prisão. Antigamente, era termo circunstanciado, não se fazia nem boletim de ocorrência, não era nada se quebrar uma medida protetiva.
Passou-se o tempo, houve uma mudança e virou um crime autônomo. Então, além de você responder com prisão, você descumpriu uma medida, tem lá o processo lesão corporal, artigo 129, ameaça 147 do Código Penal, e as medidas restritivas de direito para você se afastar do lar, para você não se comunicar, para você não se aproximar a 100 metros, 50 metros, etc. Tem um rol de medidas que é imposto ali. Você descumpriu uma, você vai responder a um novo processo criminal, além de você poder responder com corpo e prisão em relação à medida restritiva de direito. E ela alcança a sua família, ela alcança os seus amigos, se isso for determinado ali também. Entendi. Então, foi assim, eu falo que foi uma aula, porque muitas mulheres não conseguem entender o direito dela, né? Medo. Porque exatamente, é sobre isso. E eu sempre falo assim, existem situações que não deveriam existir leis. O próprio bom senso é o saber do certo ou errado. Exato. Né? Eu sempre penso isso. Exato. Então, a partir do momento que o respeito acaba em qualquer tipo de relação, começa a ter esses desafios que, na minha visão, eu acho que a lei tinha que ser um pouco mais dura, porque se você consegue, vou usar esse termo, né? Punir um agressor, seja qual for, o segundo vai pensar a segunda vez. Então, quantos e quantos casos a gente vê que vou chamar de bandido, sai pela porta da frente. O réu, né, ali. É que como eu não sou do mundo, eu falei, porque pra mim isso tem coisas que são absurdas, né? Ele sai pela porta, é o tal do habeas corpus e assim vai. Eu trabalho com habeas corpus, gosto muito do habeas corpus, mas eu acho que tem momentos, tanto que nas situações de quebra de medida protetiva, ameaça, quando se trata da Lei Maria da Penha, dificilmente você consegue uma liberdade. Entendi. Dificilmente habeas corpus, fiança, essas questões, elas são mais endurecidas ou então elas nem existem quando se trata da questão da Lei Maria da Penha. É uma das leis que nós temos hoje bem mais contundentes. Para nós que somos da área do criminal e família, quando quebra uma medida protetiva e tem ameaça, eu falo, não tem o que fazer. O que você vai fazer? O que você vai alegar? Enfim, a gente sempre esperneia juridicamente, eu digo que não dá para fazer, mas dá sempre para fazer alguma coisa, mas os caminhos para você libertar o corpo, porque o habeas corpus abre o corpo, liberta o corpo, entrega o corpo aqui para mim de volta, né? Ele é mais difícil de você conseguir. É muito mais difícil do que um crime comum. Quando se trata de crimes especiais, a situação é mais restrita. Quando você fala que o homem, quando vê um ir preso, fica meio de orelha em pé, o próximo ou o segundo, isso não acontece. Até te convido a fazer pesquisa da internet, que tem bastante questões a respeito da escola dos homens. Uma das questões da Lei Maria da Penha é fazer com que o agressor ele frequente grupos de psicologia, grupos de conciliação, grupos de mediação, para tratar. Porque só aprender e eu não tratar o indivíduo, ele vai voltar e ele vai continuar agredindo. É a tal ressocialização dentro do específico. Teria que acontecer para ele não reincidir, para ele não cometer novamente. E aí, dentro dessa questão, a promotoria, o promotor, a promotora, ela pode colocar, olha, esse homem vai frequentar o CAPS. Esse homem vai fazer um tratamento psicológico. Uma das medidas que a gente está aplicando aqui é que ele frequente esses grupos por X tempo. E aí, essas psicólogas, psiquiatras ou mediadoras dessa escola dos homens, esses homens que frequentam, né, esses grupos, esses cursos, enfim, acompanhamentos, elas dizem o seguinte, quando eles chegam aqui, eles não entendem que eles cometeram uma violência. Todos eles, quando são presos, eles falam, gente, eu fui injustiçado, mas só porque eu empurrei na parede, só porque eu xinguei. Ela trabalhava, mas eu trabalhava também. Então, eu já participei de uma retificação de boletim de ocorrência em que eu perguntava para a vítima, mas a senhora foi agredida? Não, eu não fui agredida. Mas narra para mim exatamente como foi. Ele pegou pelos meus braços e ele me jogou na cama. Mas todas as vezes que nós brigávamos, ele fazia isso. Doutora, não era uma agressão. É uma agressão. Lógico que é. Sou eu que pago todas as contas dessa casa. Sou eu que mando aqui. Essa roupa, essa amizade, o trabalho, você não vai trabalhar. Então, são várias situações. A gente fala que o feminicídio, ele é o ápice da violência. Mas são situações pequenininhas. É a somatória, né? Que vão dando indícios. E tem homens que foram educados nessa condição. Tem homem que ele consegue se ressocializar.
Quando você começa a iluminar e falar, olha, Marcelo, isso aqui é um tipo de violência. Ah, isso aqui é machismo. Olha, ou isso aqui é misoginia, que tá pra virar crime e não virou. E a pessoa fala, mas isso é? É. E eu vi alguns depoimentos recentemente passou até no Fantástico, salvo engano. Alguns homens falando, eu não sabia que isso era um tipo de violência. E aí, quando os nossos colegas chegam aqui no grupo, a gente começa a conversar com eles e a gente vai se iluminando. Então, tem pessoas que não reincidem, não cometem o crime novamente, porque eles foram ensinados. A gente fala que o machismo, ele é estrutural. Entendi. Então, assim como a maioria, né, do racismo ou de alguns crimes que nós temos, são passados. É tão naturalizado que você fala... Isso é crime? Eu gosto muito de uma filósofa chamada Hannah Arendt. Ela escreveu um documentário, inclusive da época dos campos de concentração, justamente falando da banalização do mal. Porque tinha ali um soldado que no final do dia lavava a mão e ia no teatro, saía do campo e ia no teatro com a família. E quando ele foi interrogado, num determinado momento, ele falou, mas eu estava só cumprindo o meu dever. As pessoas estavam sendo asfixiadas, queimadas, etc. Mas ele estava cumprindo o trabalho dele. Então, até que ponto você, cumprindo a missão do seu trabalho, perde a sua humanidade de se indignar? Quando o mal está tão banalizado que não é mal. Não estou cometendo mal. Não é mal. Entendi. Então, existe isso. A escola dos homens é uma das medidas que a promotoria pode colocar dentro de uma sentença, de uma maneira de ressocialização, que é bastante interessante. Alguns têm funcionado bastante, alguns têm modificado o comportamento, e a gente precisa disso. Mas não são todos, não. Eu digo que, pelo menos o que eu vi lá, a grande maioria se sente injustiçado quando vai preso. E ou ainda fala, eu mato, vou preso, mas ela morre. E a pena, a cadeia ou a lei para eles também é indiferente. É indiferente, né? Perfeito, doutora. Então vamos mudar um pouquinho. A gente estava no direito da família, vamos agora para o direito criminal. Muito se fala de réu primário. Tecnicamente, o que seria isso? As pessoas falam, vou perder meu réu primário, né? Literalmente. Eu acho engraçado, né? E ao mesmo tempo me preocupa. Vou perder meu réu primário. E todo mundo usa isso como se fosse uma barreira, né, para não cometer um ato ilícito, um crime, etc. É interessante que tem um freio aí. Mas o que significa perder o réu primário? Todos nós que não temos antecedentes criminais, ou seja, que a gente nunca passou por um processo criminal, nós somos pessoas que se fosse responder a um processo, são consideradas réus primários, ou seja, nunca passaram por aqui, nunca entraram num processo criminal. Quando é que eu perco a minha primariedade? Quando eu tenho uma sentença criminal transitada em julgado contra mim, ou você contra você. E para uma sentença criminal transitar em julgado, você sabe o que é trânsito em julgado? Tem gente que não sabe, explica pra gente. O trânsito em julgado, eu tenho uma sentença, então existe o processo, acusação, defesa. Primeiro, boletim de ocorrência, investigações, relatório do delegado dizendo que aquela conduta está classificada lá no Código Penal, na tipificação X, e que ele entende que essa conduta se amolda a esse tipo penal. Foi um homicídio, foi uma lesão, foi um estelionato, ele entende que preencheu o requisito do estelionato e ele vai classificar no relatório e vai mandar para o promotor ou para a promotora. Encaixou no artigo ali. Encaixou no artigo. Aí vem lá do boletim de ocorrência, então só fazer boletim de ocorrência é praticamente nada, é uma peça informativa. Você tem que ter investigação, oitiva, relatório, manda-se para o fórum, esse relatório, a promotora pega, estou tentando simplificar, e fala, tá, eu vou denunciar. A denúncia é a primeira porta do processo criminal. Denuncio Marcelo como incurso nas penas do artigo 121, matar alguém, por exemplo. E aí o Marcelo vai ser intimado para responder a denúncia. Quando chega lá o oficial de justiça e fala, olha, Marcelo, você está sendo denunciado porque você cometeu um homicídio classificado lá no artigo 121 do Código Penal. Você tem 10 dias para apresentar uma resposta a esta acusação. A peça jurídica do advogado se chama literalmente resposta à acusação. Você tem ali, a regra são 10 dias para responder. Depois dessa resposta, vai ser aí você arrola testemunha, faz provas, perícias, lá no final, você vai ter a sua audiência agendada. Você vai ter os memoriais, que é um reforço da sua defesa.
Aí o juiz vai apreciar tudo que você colocou, tudo que foi ouvido em audiência, todas as perícias, testemunhas, documentos, os memoriais, os debates ali entre a acusação e a defesa em audiência e vai dar uma sentença. A sentença encerrou essa situação? Não. Para ela encerrar, bate-se o martelo. Fechou, encerrou, não cabe mais absolutamente nada. Você não vai recorrer, você não vai debater, nada. Aí transitou, fecha-se a porta, você vai cumprir a pena. Mas, Cícera, se eu decidir recorrer, porque todo mundo recorre, bom, Marcelo, então não vai transitar em julgado. Você vai entrar com uma apelação daquela sentença. Vai para o Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça vai para o STJ, do STJ pode ir para o STF, e cabe N situações de vários tipos de recurso. Quando acaba todos os recursos, aí você tem que cumprir a sentença, ela vai transitar em julgado, não tem mais nada para ser esperneado, nem questionado, nem debatido. A partir dali, você perde a sua primariedade, você passa a ser condenado. Então, lá na delegacia, você é investigado, indiciado. Quando termina o relatório, você é denunciado. Na audiência, você é sentenciado. Quando você vai cumprir a pena, você é apenado, ou réu, ou condenado. E aí você já está sendo condenado, você vai cumprir a pena. Cumpriu a pena, Marcelo, depois de uns anos, você pode pedir a reabilitação e ficar tecnicamente primário. Réu primário é uma vez só na vida. Tecnicamente primário, você pode ser mais vezes depois que você cumpre a sua pena, paga a sua multa. Depois de um tempo, no lapso temporal do último dia que você pagou a multa, passa a correr um tempo para você entrar com uma peça jurídica chamada reabilitação. Inclusive sai dos sistemas de pesquisa, quando você para numa blitz, fica num sistema determinado ainda, mas aí você volta a ser tecnicamente primário também após esse período. Entendi. Então precisa tomar muito cuidado com o que fala também, né, doutora? Vou segurar o meu réu primário. Nossa, gente, é uma dor de cabeça essa questão do réu primário, mas as pessoas não sabem que o réu primário é quando você não responde a processo nenhum. Você não tem nada contra. Maravilha. Doutora, a gente está quase chegando no finalzinho do programa. Eu quero que a senhora venha mais vezes, porque tem muito assunto, tá? Então a gente falou da família, do criminal. Eu queria que você falasse um pouquinho do compliance. Pode ser? Pode. O compliance é uma paixão que surgiu há mais ou menos uns 2 anos. Quando eu fazia especialização em penal e processo penal em São Paulo, o Brasil estava passando por uma questão de lava-jato, anticorrupção, lavagem de dinheiro, aquele boom. E aí nós temos as relações internacionais de dinheiro, a lavagem de dinheiro, e surge o compliance. E quase não se tem legislação no Brasil e aos pouquinhos isso foi se desenvolvendo. Então, o compliance, para resumir, ele é uma conformidade que é obrigatório para algumas empresas que podem ser apenadas também, que podem se transformar em réis num processo criminal de lavagem de dinheiro, né, lavagem de capitais, etc. E que se ela tiver um sistema de compliance, a multa que ela tem que pagar, ou ainda a pena que ela vai responder, já começa a ser menor, se você tiver o seu compliance. O seu compliance, ele vai cuidar das suas relações, inclusive, com terceiros. Como é que a sua empresa recebe esse dinheiro? Esse dinheiro não é uma lavagem de dinheiro de facção? Dependendo do ramo da sua empresa, da onde veio? Você fez a checagem? Não tem nenhuma corrupção ali entre o vendedor? Na área do setor público, quando você vai contratar com uma prefeitura ou com outro setor que seja público, ou uma empresa de capital público, como é que está sendo? Resumidamente, é tudo para que você esteja de conforme com a legislação, a sua gestão atenda à legislação, para que você não receba ou não seja utilizado num esquema de lavagem de dinheiro, seja de quais esquemas que tem alguns, né, venha parar na sua empresa. É diferente do RH, é diferente do jurídico, existe o compliance trabalhista, então eu vou ver como é que tá os teus contratos, vou ver com quem você está se relacionando, a gente faz algumas pesquisas, se tem alguma violação, tem as investigações internas. Tem todo um estudo, né? Tem todo um estudo, tem os canais de denúncia que são atrelados, inclusive vem a NR1, que as empresas são obrigadas agora a ter, a questão da análise dos riscos psicossociais, e deu um reforço muito bom para o compliance, porque a empresa que ela está ali atenta às conformidades e aplicação da legislação, ela vai estar à aplicação do NR1 também. E às vezes é coisa banal, viu, Marcelo? Eu tenho um caso de empresa que tem uma parceira do mesmo ramo que ela, que não faz contratos, porque é do mesmo ramo, somos amigos há 30 anos, 40 anos, e aí aconteceu um homicídio com um dos
né, dos funcionários ali. Quem que é responsável? Quem que vai pagar por isso? Você tem contrato para dizer da sua relação de permuta de uma empresa para com outra e interferiu ou não na sua contabilidade? Se era uma permuta de material e tinha uma contabilidade, por que você não emitiu nota fiscal? Da onde vem tudo isso? Então, o compliance, ele é aquele colaborador que vai estar no meio da empresa, trabalhando com a gestão, com a RH, e às vezes até com o jurídico, ou fazendo às vezes do jurídico, para que a sua empresa sofra menos penalidades, que o ambiente de trabalho dentro da questão da gestão do NR1 seja o mais saudável possível e que a empresa receba menos passivos, menos multas. Então, é um sistema bem legal, envolve inclusive a questão criminal em alguns pontos. E o canal de denúncia em apartado, que a gente tem que ser terceirizado, a gente recebe as denúncias, né, seja dos colaboradores, dos terceiros, e ali faz uma investigação prévia, uma análise, seja por uma demissão, seja para abrir um boletim de ocorrência, seja para tomar as medidas cabíveis. Legal, maravilha. Doutora, a gente chegou praticamente ao final do nosso programa, mas tem um quadro aqui que a gente criou há pouco tempo, que é: tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Caso não tenha, queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos, para que as pessoas possam falar contigo e tirar mais dúvidas. Bom, eu acredito que a gente, dentro do campo do que poderia abordar de uma maneira muito simples, peço desculpas se foi muito técnica ou Imagina. se enrolou, eu queria poder falar mais e de uma maneira mais simples, porque muita gente fala, o juridiquês atrapalha. Eu sou leigo e eu entendi. Então, que bom. Agradeço novamente pelo convite, eu fico à disposição. Pergunta se você tiver, se alguém tiver e quiser me fazer, vocês me encontram no Instagram como doutora Cícera Zanato Itupeva. O meu telefone está disposto lá no Instagram, tem e-mail também, e é basicamente isso. Hoje o Instagram acaba sendo a nossa porta de WhatsApp, o WhatsApp é a porta do Instagram, com essas atuações que a gente tem hoje na caminhada de penal, família e compliance. Eu fico à disposição, para se você tiver perguntas posterior também, ou alguém quiser enviar, será um prazer responder. Perfeito. Eu tenho muitas perguntas, eu quero trazê-la novamente, porque foi um bate-papo bem legal. Eu agradeço. Foi uma honra te receber aqui e bora para a próxima, tá bom? E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei para vocês que o programa de hoje estava para lá de especial e eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer diariamente profissionais extraordinários aqui no nosso programa. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.